Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para o podcast de hoje, convidamos o professor Gustavo Massen, da Nova Acrópole de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Olá, Gustavo, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro, muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez estar com vocês aqui no nosso podcast filosófico. Bem, Gustavo, dando continuidade na série sobre as virtudes e entendendo a virtude como uma força, como a melhor potência do ser humano, hoje vamos falar sobre a investigação. Antes de entrarmos nos aspectos filosóficos, humanos, sobre essa ideia, gostaria então, Gustavo, que você trouxesse a etimologia, o que significa essa ideia do ponto de vista etimológico da investigação. Pedro, investigação é uma palavra latina, né? E significa algo como buscar vestígios, né? É interessante que quando a gente vê a imagem, né, de busca de vestígios, a gente imagina como um detetive que vai coletando as pistas, né, na sua investigação, no seu trabalho. E da mesma forma a gente pode aplicar isso a qualquer coisa. Então, eu acho muito interessante essa imagem do vestígio, né? Buscar vestígios que se conectam, né? Que por vezes parecem estar desconectados, desconexos, e a gente vai buscando um sentido e uma conexão entre eles para ter um sentido final, né? Então a investigação vem dessa etimologia latina, né? E é muito interessante que também já traz aí um viés bastante filosófico também. Bem, e como a gente associa de forma mais direta, né? Quando a gente vai em busca desses vestígios, a gente necessariamente precisa empreender um esforço, né? Uma energia para ir atrás desses vestígios. Como você bem associou, o detetive, ou quando a gente vai investigar sobre algo, seja esse algo que for, a gente precisa empreender esse esforço. E esse esforço, à medida que nós vamos empreendendo, à medida que nós vamos imprimindo esse esforço para conhecer esse algo, nós vamos buscando essa ideia do conhecimento, que é tão própria do ser humano, que é essa inquietude, esse ir atrás de conhecer um pouco mais a fundo todas as coisas e o próprio ser humano. Então, Gustavo, gostaria que você, nesse segundo momento do nosso podcast, falasse um pouco sobre a investigação a partir desse aspecto do ser humano e essa característica do ser humano em buscar conhecer todas as coisas e como isso influencia o desenvolvimento da sua cultura. E aqui a gente entra, Pedro, e obrigado pela pergunta, a gente entra, né, no sentido mais profundo dessa virtude. Mas para contextualizar, eu queria falar um pouco aqui sobre ciência. E quando a gente fala de investigação, a gente também lembra muito do próprio trabalho da ciência, né? E como a ciência e a filosofia aí tem muita relação, porque se o filósofo é aquele que busca saber, aquele que busca a verdade, o cientista, de certa forma, a ciência, de certa forma, também busca isso através das descobertas, né, de contemplar os fenômenos, né? E muitas vezes nós temos a oportunidade, e vemos isso na história, de descobrir coisas que nunca haviam sido vistas antes. E às vezes também redescobrir alguns conhecimentos que, por ora, talvez estavam perdidos ou aparentemente perdidos e se renovam também. E nessa relação de filosofia e ciência, a gente entra num patamar interessante que é qualquer ser humano, então, pode ser um investigador, pode desenvolver essa virtude. Basta que ele queira descobrir. E é interessante a palavra descobrir também, né? Porque
é como eu tirar algo que estava tapando aquilo. E quando eu tiro esse algo, como um véu, como um tecido, eu tiro e eu consigo enxergar o que estava por trás ou por baixo desse véu. E então a investigação e as descobertas não são de coisas absolutamente novas, porque elas já existem. Elas já existem em si. O que basta para nós é vê-las ou ver algo que é inédito para nós, do nosso ponto de vista. Mas não necessariamente isso é novo, né? No universo, é novo nas ideias, é novo nos fenômenos, na origem, na essência desses fenômenos. Quando nós quando a gente pôde observar melhor as estrelas e descobrir as galáxias, as nebulosas, isso tudo aconteceu, mas já estava lá. O conteúdo já estava lá, a essência já estava lá do que foi descoberto, né? Bastou que para nós fosse algo novo. Mas do nosso ponto de vista é novo, mas do ponto de vista do cosmos, do universo, já estava lá, já existia. E nós, com isso, vamos relacionando conhecimentos, né? E aí a gente no olhar do ser humano individualmente é que é também interessante. Por quê? Porque dentro do ser humano há essa busca legítima. A gente quer saber das coisas. E a gente busca isso de muitas formas. E uma busca natural é instruir-se. Então a gente busca conhecimentos com quem expõe esses conhecimentos de certa forma. Seja pela escola, quando a gente vai para a escola, seja por notícias, sejam por livros, sejam por vídeos no YouTube, seja pelo que for, por uma conversa com alguém que conhece do assunto. Mas o mais importante aí, Pedro, eu colocaria que para o ser humano não basta a gente buscar elementos fora dele mesmo. Mais importante seria a gente estabelecer uma conexão interna. Como assim uma conexão interna? A gente colocar a visão, mudar o ponto de vista para aplicação dentro de nós mesmos. Então, se eu tenho um conhecimento que eu adquiri por instrução, porque alguém me instruiu, porque eu li alguma coisa, porque eu vi algum vídeo, o que eu posso fazer com isso? Eu posso simplesmente guardar mentalmente e ter isso como uma informação somente. Mas a investigação, o sentimento de investigação é eu relacionar esses vestígios que eu aprendi e vou internalizando, vou trazendo para dentro, para a minha própria vivência. E isso é muito importante no sentimento e no sentido da investigação. É como se eu lesse muitos livros, né? Lesse milhares de livros e pudesse até citá-los de cor. Mas se alguém perguntar para mim, Gustavo, no que tu te transformou? No que você se transformou com isso? Teve alguma mudança nesses 3.000 livros que você leu, nesses 1.000 livros que você leu? E aí eu poderia dizer assim, puxa, eu vou ter que olhar para dentro, porque eu não sei. Eu simplesmente reproduzo algo que eu li. E isso não está ruim, não é de todo mal, mas é incompleto. Porque a investigação, como eu falei, vai tendo passos, né? Em primeiro, sim, a gente vai se instruir, a gente vai se conectar com aspectos externos, até mesmo com outras pessoas, com autoridades, com mestres de sabedoria até mesmo. Mas o mais importante é o que eu vou fazer com isso? Essa é a pergunta filosófica aqui. O que eu vou fazer com todos esses vestígios? Porque aí eu vou ter a capacidade de relacioná-los. E não relacioná-los só entre eles, mas também comigo mesmo. E aí eu vou ter chance de me transformar no sentido de me tornar
melhor usar isso a favor de mim, e não só de mim, porque isso também vai se reverberar nos demais, nas pessoas ao meu redor. Eu vou me tornando um ser humano melhor. Ou seja, essa busca pela investigação, ela, antes de mais nada, é uma busca por conhecer a si mesmo. O conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e todas as coisas, como nos dizem os antigos gregos. Gustavo, então como podemos fazer essa relação da investigação conosco mesmos? À medida que vamos nos conhecendo, vamos podendo aportar um pouco mais para a sociedade, para o nosso entorno, como você bem colocou. Como isso se transforma na vida prática? Como a investigação se torna algo próprio, apropriado do ser humano, né? Ele toma posse disso. Quando a gente toma gosto por investigar, a gente começa a investigar, obviamente, a nós mesmos, até porque é muito mais fácil a gente investigar a nós mesmos. Porque nós estamos conosco o tempo todo, até mesmo dormindo. Então, o campo de investigação do ser humano é fantástico. E como os antigos diziam, o ser humano é um microcosmo inserido num macrocosmo. E essa é uma chave interessante também que nós podemos ter na tradição de sabedoria e que nos é legado até hoje, em que o ser humano ele está inserido num contexto maior, mas ele mesmo ele pode ser investigado e, a partir dele, a gente pode investigar os potenciais da natureza, do universo e de tudo mais. E o conhecimento do ser humano não é o conhecimento só do que é bom, a gente também vai conhecer coisas que não são tão agradáveis, mas que também são importantes para que a gente possa modificar, transformar, mudar para melhor. Então, se eu não conheço, se eu não investigo o que eu tenho e o que eu ainda não sei de mim mesmo, eu não tenho condições de crescer e me desenvolver como ser humano. Uma vez eu aprendi que o ser humano não está completo ainda. Ainda muito o que trilhar, o que desenvolver. E só isso já nos coloca em movimento. Porque se a gente pensar, o ser humano não vai evoluir mais do que isso limita. Agora, se eu digo, olha, eu vejo que eu mesmo tenho coisas a trabalhar, que eu tenho coisas a melhorar, que eu posso fazer, que eu posso conceber, que eu posso sonhar e realizar, que eu posso despertar. Aí, assim, a gente tem um movimento contínuo de investigação, porque eu vou querer descobrir o que é isso. O que são essas coisas que eu não conheço? O que são essas coisas que eu ainda intuo de certa forma, mas ainda não enxergo de fato? Que eu sinto, mas eu ainda não tenho uma forma clara e nítida? Que tipo de escolhas que eu estou fazendo na minha vida também? Será que eu estou fazendo as escolhas corretas ou eu devo fazer escolhas melhores? Com mais critério também, com mais inteligência. E aqui eu estou citando outras virtudes também, porque a investigação clama outras virtudes, como a inteligência, o próprio discernimento, a atenção, né, às coisas, ao que está acontecendo dentro e fora de mim. E essa é uma grande aventura, né? É uma grande aventura que o ser humano vai se inserindo, vai descobrindo nos seus elementos, né? Desde os elementos mais densos dele mesmo, como o seu corpo físico, até os elementos mais sutis que são os seus pensamentos. E vai descobrindo coisas fantásticas, coisas que nem se imaginava, talvez. E aí, qual é o limite? Qual é o limite da investigação? E esse é o estímulo de um grande explorador, de um grande investigador, né? Eu acho muito interessante a natureza dos exploradores, né? E que tem, claro, uma virtude de investigação muito, muito aguçada e muita coragem também para se colocar na aventura de descoberta, de descobrir coisas que jamais pensaria, jamais imaginaria.
E isso é interessante no contexto da investigação. Eu me colocar e ter a coragem de me colocar a serviço e no trabalho de buscar a si mesmo. E talvez esse seja o maior dos valores, que é a busca de si. Como tu bem falaste no início, né, Pedro? A gente buscar a si mesmo é o que exige talvez a maior coragem e também é a maior das aventuras. Você citou sobre a investigação não ter limites. É como se a gente entrasse numa sala escura e, à medida que nós vamos conhecendo as nossas virtudes, né, essas nossas potências, é como se a gente pegasse uma lanterna, né? E no começo, talvez, desse processo de investigação, essa lanterna seja uma lanterna pequenininha, daquelas lanternas de bolso, né? Mas conforme a gente vai aumentando e conhecendo cada vez mais aquilo que é nosso, que é próprio, como nos diz o Bhagavad Gita, né? Que são as nossas virtudes, talvez essa lanterna vai ficando um pouquinho maior e vai aumentando essa nossa capacidade de conhecer sobre a nós mesmos. E esse limite vai também aumentando um pouquinho, né, Gustavo? Sem dúvida. No início a gente vai se dando conta que não sabe de muitas coisas, né? Como Sócrates, eu sei que eu nada sei. E esse mestre da filosofia ensinou muito bem a nós, né? Quando eu digo eu sei que eu não sei, eu me coloco na posição de aprender. E se dá conta da ignorância, se dá conta do que não sabe. E por isso pode, aí sim, se despir desse peso da falsa sabedoria ou do falso conhecimento. E outra, tu falaste muito bem, né? A imagem da lanterna numa sala escura, que ela vai aumentando a intensidade. Conforme a gente vai descobrindo coisas sobre nós, é como se essa luz fosse ficando mais intensa, né? Às vezes até mesmo a própria lanterna fica maior. Muda o tamanho da lanterna, o corpo da lanterna, porque o canal de energia tem que ser maior. Precisa de mais robustez para passar. E é interessante porque é como um dimmer, né? Aqueles dimmer de lâmpada que você vai aumentando a intensidade da luz e vai aumentando também a luminosidade. E vai se enxergando mais ainda. Conforme a gente vai investigando, mais a gente vai vendo, mais a gente vai relacionando, mais a gente vai sintetizando também. E essa é uma palavra importante na investigação, a síntese. A síntese não é um resumo simples ou simplório. A síntese é a essência daquilo que eu estou vendo. Como um símbolo que sempre que eu me remeto a ele, vem todo o conteúdo, e esse conteúdo me faz tomar ações, decisões, faz ter critério, né? Clareza. E é interessante porque a gente tem muitos exemplos na história da humanidade de grandes cientistas, filósofos, políticos, religiosos, de todas as áreas, artistas, de todas as áreas do conhecimento humano, que trabalharam muito, investigaram muito e por isso tiveram a condição de ter inspirações grandiosas, de ter sacadas que ninguém teve, de ter insights e ter visto algo que outros não viram. E isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, um cara desses teve a inspiração do nada. Um Einstein teve a sua inspiração um dia caminhando pela rua e foi do nada. E a gente esquece que há um tanto de trabalho aí, de transpiração, de suor, de esforço, né? Que é necessário para que isso vá abrindo, que esses canais, que essa intensidade dessa luz nesse quarto escuro aumente. Então, é muito importante que a gente entenda que esforço e investigação também estão muito bem conectados.
Bem, você citou algumas referências filosóficas e outra referência que podemos falar aqui é da obra A Voz do Silêncio, resgatada por Helena Petrovna Blavatsky, da tradição oriental. E ela nos coloca um caminho, que é um caminho muito próprio do filósofo, já que filósofo é aquele que ama a sabedoria e quem ama vai em busca de, né? Vai investigar. Então ela nos propõe um caminho como uma escada em direção a essa sabedoria, né, Gustavo? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia que nos traz a obra A Voz do Silêncio. Pedro, você trouxe um exemplo maravilhoso para a gente ilustrar aqui, porque, e até recomendo que os ouvintes busquem mais sobre o tema, inclusive temos um podcast que fizemos sobre o tema, né? Eu entendo que é muito interessante ver que a própria vida, a própria biografia do filósofo demonstra a sua obra. E Blavatsky é um exemplo muito grande disso. E quando ela traz essa obra, A Voz do Silêncio, que ela aprende no longínquo Tibete, ela traz um conhecimento muito antigo, mas que traz uma chave maravilhosa sobre a investigação. Ela fala que o caminho para a sabedoria passa por 3 salas, sendo que existe a sala da ignorância, onde é a sala onde as coisas do mundo, a matéria, as coisas que acabam, que finalizam, que têm fim de ciclo, ficam ali, ficam dentro dessa sala. E ela conta que existe também uma outra sala, que é a sala da instrução. E já falamos de instrução aqui, né? E podemos falar até que é uma sala da própria investigação. A sala da instrução, ela fala que é uma sala até perigosa, porque tem muito conhecimento lá e a gente pode se deslumbrar com cada um desses conhecimentos. Ela até traz a imagem de muitas flores, né? Belas flores, e que no caule dessas flores tem uma serpente enrolada. Então há um perigo nesse conhecimento sem ter um propósito, sem ter um sentido, né? Mas como filósofos, nós não buscamos o conhecimento somente, o conhecimento das coisas, mas sim buscamos a sabedoria. E a sabedoria traz uma chave que é muito importante para nós, que é o conhecimento das causas, o conhecimento do porquê, da essência. E essa essência é refletida em nós mesmos. E quando alcançamos essa virtude, vamos descobrindo mais sobre a investigação, ela vai nos permitindo uma certa liberdade, uma lucidez. E como você citou Blavatsky, ela é a própria um exemplo de lucidez e de discernimento frente a um momento histórico bastante difícil, um momento histórico que havia muita confusão, muita discrepância e até mesmo desesperança. E num momento desses ela trouxe ideais de fraternidade tão necessários para a humanidade. Porque quando a gente investiga, Pedro, a gente também vê o valor essencial de cada coisa, né? E a gente não vê mais as diferenças. As diferenças elas vão servindo para dar o colorido da vida. Agora, a gente para ou cessa de ver só as diferenças e começa a ver as semelhanças, aquilo que nos une. E isso também é o que conecta com a fraternidade, um sentimento de fraternidade, que não é só a gente ter um sentimento bom com as pessoas, mas ver a essência do ser humano e ver que as pessoas são diferentes, mas têm uma essência comum. E essa essência comum é o potencial que cada um tem para se desenvolver, para ser um ser humano melhor. Por mais diferentes que sejamos, nós temos uma missão e um objetivo comum. E podemos fazer isso juntos. Podemos fazer isso investigando juntos.
também, que é maravilhoso. Mais legal, mais interessante do que investigar sozinho é nós investigarmos em conjunto. É aproveitarmos a natureza de cada um, as diferenças, e buscar também pontos de vista diferentes e, através da união desses pontos de vista, encontrar o sentido comum. Bem, Gustavo, trouxemos muitas possibilidades e chaves para os nossos ouvintes a partir dessa virtude da investigação, já que toda virtude carrega consigo outras virtudes e, assim como nós necessariamente convivemos, as virtudes em nós também devem conviver. Gostaria, Gustavo, de te agradecer pela presença. Seja sempre muito bem-vindo e até a próxima. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade e recomendo a todos os ouvintes que sejam sempre buscadores e exploradores e investigadores. E para aqueles que quiserem conhecer mais sobre a filosofia como arte de viver, acesse o nosso site nova-acrópole.org.br. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Gabriel Fauré. Pavana.